Mateus, capítulo 11, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vamos orar? Senhor, eis aqui a tua palavra, meu Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela transforma, ela edifica, ela exorta, ela consola. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor vença as minhas dificuldades, as minhas limitações, perdoe os meus e os nossos pecados, ó Pai, e fala com o teu povo nessa noite através da sua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, traga renovo sobre nós, transformação, nos dá direção, Senhor. Nos dê visão espiritual do tempo que nós estamos vivendo, Senhor, e como devemos viver de acordo com a sua palavra. Meu Deus, eu como homem não posso fazer isso, mas o teu Espírito Santo pode falar ao nosso coração e ao nosso espírito, trazendo vida aonde há morte, trazendo consolo aonde há desânimo, trazendo alegria aonde há tristeza. Senhor, oramos nessa noite, clamando, pedindo ao Senhor, faça conforme o Senhor quer, de acordo com a tua palavra. É o que nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como nós imaginamos a vida cristã? Uma vida sem dor, sem sofrimento, uma vida próspera, sem necessidades, uma vida com saúde perfeita, casamento perfeito, beleza, prosperidade, trabalho. Como nós imaginamos o que é o cristianismo, o que é a vida cristã aqui e agora? Uma vida de realizações, uma vida de sucesso. Como será que é a vida cristã? De fato, irmãos, nós vemos, de acordo com as Sagradas Escrituras, que a vida cristã, ela tem sim os seus momentos de muita alegria. É a melhor vida que qualquer homem e mulher pode ter. Não existe vida melhor, vida mais alegre, mais satisfeita do que ser um cristão. Ser chamado por Deus, ser um eleito, regenerado, habitado pelo Espírito Santo e habitado pelo poder de Deus. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso. Mas enquanto nós estamos aqui e agora, no tempo presente, nesse tempo em que somos peregrinos e forasteiros nessa terra e neste mundo, irmãos, a vida cristã é uma vida de batalha. Por isso o título da mensagem é esse: sejam bem-vindos à batalha. Vocês que são chamados pelo Senhor, foram regenerados, vocês agora são habitados pelo Espírito Santo. A mente e o coração de vocês está sendo transformado pelo poder do Evangelho, mas vocês são soldados de Cristo. Foi dado a vocês a carteirinha do alistamento, o uniforme do exército e as armas espirituais. Eu tenho uma boa notícia: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu também tenho uma notícia que pode não te agradar muito, que é a de que você não tem como voltar atrás, você não tem como pedir baixa desse alistamento, desse exército. Você foi convocado à batalha, e você já está no campo de batalha, recebendo aí os bombardeios dos nossos inimigos, que é o que eu gostaria de pregar através desse texto nessa noite. Irmão, Jesus diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Em que contexto Jesus diz isso? João está preso, conforme você pode ver a partir do verso 2. João Batista está preso porque disse a Herodes que não era lícito que ele ficasse com a mulher do seu irmão. Ele é preso. E João, o Batista, está lá no cárcere, conforme diz o verso 2. E ele diz assim, olha, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então João está preso. Nós não podemos entender aqui que João, de certa forma, está incrédulo. Mas de alguma maneira havia algum tipo de expectativa no coração de João
e dos seus discípulos, e que de alguma forma ali está sendo, de certa maneira, frustrada. Então ele pede aos seus discípulos: vá até Cristo, vá até Jesus. Ele é o Messias de fato? João, irmãos, nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que ele é o mensageiro que havia de preceder a Cristo. Ele é aquele que viu o Senhor e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi aquele que profetizou sobre Cristo dizendo: olha, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Ou seja, eu não sou digno nem de ser chamado escravo dele. João foi aquele que batizou Jesus nas águas do Jordão. João, ele viu a economia da Trindade ali, o Pai rasgando sua voz do céu dizendo: eis o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Ele viu o Espírito vindo como pomba sobre Cristo, e ele estava diante de Cristo, ele reconheceu a Cristo. Então João, ele sabia quem era Jesus, ele tinha convicção de quem era o Messias. Então o que está acontecendo? De repente ele está preso, ele envia os seus discípulos, e quando os seus discípulos são enviados, continue acompanhando comigo o texto, no verso 4, eles chegam até Jesus e Jesus diz: olha, ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ou seja, o que Jesus está dizendo: eu sou aquele que havia sido profetizado por Isaías. Os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os mudos estão falando. Aqueles milagres messiânicos profetizados pelos grandes profetas do Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 35, essas profecias estão se cumprindo literalmente agora em meu ministério. Então Jesus está dizendo o quê? De fato, eu sou aquele que havia de vir. E Jesus diz: olha, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós vemos em outro ponto que Jesus agora vai começar a elogiar João, como se dizendo assim: olha, não pensem vocês que João por algum motivo está duvidando de mim ou do meu ministério. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, o que vocês foram ver? Vocês foram ver um homem que não sabe o que quer ou que não sabia o que estava fazendo? Vocês foram ver um homem que havia se vendido, ou um homem que falava politicamente apenas? Quem vocês foram ver no deserto? Qual a mensagem que vocês foram ouvir? Pelo contrário, vocês viram um homem que pregava com ousadia e firmeza o Evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Sejam batizados para o arrependimento dos seus pecados. João era um homem que tinha as suas convicções firmes e muito bem estabelecidas. Por acaso João, verso 8, era um homem vestido de roupas finas? Por acaso João pregava por interesses financeiros? Por acaso João estava a serviço do rei? Estava a serviço de Herodes? De forma nenhuma. Quem vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um homem que estava vestido com roupas simples, que tinha um modo de vida simples, mas que tinha convicções fortes, tinha convicções firmes. Ele sabia o que ele estava pregando. João sabe o que ele crê. Ele não é um homem, como diz a palavra de Deus, agitado pelo vento, como um barco que é arremessado pelas ondas. João tem convicção do que ele crê, em quem ele crê. E Jesus vai dizer: olha, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas não houve até hoje profeta maior do que João. Porque João, de fato, irmãos, ele é a estrela da manhã que precede o sol da justiça. João é o último profeta do Antigo Testamento. E por ser o último profeta, ele está muito próximo de Cristo. Então, por isso ele é o maior, não em espiritualidade, mas em termos proféticos. Mas esse João está preso. E depois, esse João será decapitado por causa da verdade. Então, Jesus, nesse contexto, ele vai dizer: olha,
O reino dos céus é tomado por esforço. E aqui o original quer dizer literalmente, o reino dos céus é tomado por violência. E os violentos são aqueles que dele se apoderam. Ora, que violência é essa? Será que Jesus estava dizendo, peguemos em armas e tomemos o Império Romano, vamos lutar uma guerra e vamos matar pessoas? Será que era isso que Jesus estava dizendo? Com certeza não. O que Jesus estava dizendo e usando João como exemplo, era uma violência de espírito. Era uma convicção de espírito que levou João ao cárcere por suas convicções. Levou um homem a viver no deserto, longe da riqueza, longe do luxo, do conforto, por causa das suas convicções. E Jesus está dizendo que o reino é tomado por violência, irmãos, porque este mundo, aqui agora, onde nós estamos, é um mundo de batalha, de guerra, de luta e de dificuldade. Então, no primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite, é que no tempo presente, este reino é tomado por esforço, por violência. Irmãos, nós somos soldados de Cristo. Nós não podemos, em hipótese alguma, relaxar de qualquer maneira com a nossa vida espiritual. De forma nenhuma. Nós vemos que o Senhor Jesus, por exemplo, ele diz em Mateus, no capítulo 10, um pouco antes aqui, do capítulo 11, ele diz assim, olha, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Não vim trazer paz, mas espada. E olha que interessante, o Senhor Jesus diz isso após a nossa confissão. Confessando que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias. Essa nossa confissão, irmãos, confessar a Cristo e viver para Cristo, logo nos coloca dentro desse campo de batalha espiritual. Não tem como nós fugirmos disso. Não tem como escaparmos dessa realidade. Uma vez que estamos nesse campo de batalha, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e lutarmos essa batalha até o fim das nossas vidas. Então é isso que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo que o reino de Deus é para pessoas com convicções bem estabelecidas, pessoas que lutam pela verdade do Evangelho, pessoas que creem e não ficam como o barco balançando para lá e para cá, agitado pelas ondas e pelos mares e pelas tempestades, pessoas de pensamento dúbio. Não, são pessoas que têm convicção. E se necessário for, morrem pelo Evangelho, que era o exemplo de João. Por isso, e dessa mesma forma, o próprio Senhor Jesus também afirmou em Mateus, no capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, é muito mais fácil entrar pela porta larga. É muito mais fácil percorrer o caminho largo. Mas o Senhor Jesus diz, olha, a porta é estreita, mas não é só a porta. O caminho também é. É difícil mesmo. Encontramos muitas dificuldades, lutas, tribulações. Por isso que hoje nós vemos muitos daqueles que professaram sua fé em Cristo, que abraçaram o Evangelho, estão como soldados feridos no campo de batalha. Pessoas que não conseguem se levantar, pessoas que não conseguem continuar caminhando. Foram feridos, pelas dificuldades da vida, pelas perseguições, pelos ataques do diabo. Muita gente, irmãos, está como que dormindo, esperando uma intervenção dos céus, sendo que Jesus está dizendo, levante, pegue a sua arma e vá lutar, porque eu sou contigo. Essa é a vida cristã. Nós precisamos, irmãos, ter essa convicção, precisamos erguer as nossas cabeças, precisamos nos fortalecer no Senhor. Não vai ser fácil,
O próprio Senhor Jesus deixou isso claro. Não será fácil. Enfrentaremos oposição, enfrentaremos perseguição, seremos traídos, mentirão a respeito de nós. Tudo isso pode acontecer conosco. Amizades serão desfeitas. Muitas vezes familiares virarão as costas para nós, mas sejam bem-vindos ao reino de Deus. Sejam bem-vindos ao Evangelho. É isso mesmo. E Jesus não escondeu nada da gente. Então, o reino é tomado por esforço, é tomado por violência. Agora, um ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que Jesus, em hipótese nenhuma, está dizendo que o reino é tomado por mérito. Ele não está dizendo isso. Não, olha, você precisa lutar para então você adentrar ao reino. Não é isso que Jesus está dizendo. O chamado continua sendo eficaz, a eleição continua sendo antes da fundação do mundo, a predestinação, a justificação, tudo isso é verdade. Mas uma vez que você foi chamado eficazmente pelo Espírito, regenerado pelo poder do Espírito, agora você luta até o último dia da sua vida, nessa vida cristã. Você não desiste, você não abre mão, você não vira as costas para Cristo. O segundo ponto que eu gostaria de tratar nesta noite é que no tempo presente, como peregrinos, nós vivemos uma constante e terrível batalha contra o mundo, a carne e o diabo. Os nossos três piores e mais terríveis inimigos. O mundo, por exemplo, é esse sistema cultural, filosófico, e esse mundo nos odeia. E o Senhor Jesus afirmou isso em João capítulo 15. Em 1 João capítulo 4, João também vai dizer que, olha, quem ama o mundo é inimigo de Deus. Este mundo, irmãos, ele é caído, é um mundo cruel. Esse mundo não nos dá trégua. Ele não assina acordos de paz com a igreja, com o evangelho. Esse mundo, ele não retrocede. E o tempo todo ele está tentando destruir a nossa fé. Este mundo, esse sistema político, filosófico, essa cultura, ela tenta o tempo todo nos esmagar, nos pressionar. E é por isso mesmo que todas as vezes em que a cultura que nós vivemos se torna um ídolo, Deus faz questão de entregar essa cultura nas mãos de Satanás. E assim, Satanás faz dela o que bem entende. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Valores culturais que nós carregamos durante décadas aí para trás, agora estão sendo completamente distorcidos, virados de ponta cabeça. Ideologias malignas e satânicas têm sido colocados para que nossos filhos assistam, para que nossas famílias assistam. E o que é isso? Quando a cultura se transforma neste ídolo, o próprio Deus a entrega nas mãos do diabo. Por quê? Porque Deus está nos mostrando essa cultura, esse mundo, ele é hostil a nós. Ele é hostil à nossa existência como cristãos. Mas lembre-se que o próprio Senhor Jesus disse, olha, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Jesus nos tirou do mundo, mas não agora, não nesse exato momento. Por isso, esse é o nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo é a nossa carne. A nossa carne aqui como nossa natureza. A nossa carne é uma das piores inimigas. São as nossas vontades, os nossos desejos. Nós temos essa natureza ainda pecaminosa, apesar de já termos sido chamados, apesar de já termos sido sim regenerados, apesar do Espírito Santo habitar em nós, nós temos até o último segundo da nossa vida uma luta constante contra a nossa carne. Por quê? Contra a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza adâmica. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 16 e 17, ele diz assim, olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, a carne é terrível. A nossa tendência natural como homens
descendentes do primeiro Adão, é naturalmente esfriarmos na fé, pecarmos, perdermos a vontade de estar na igreja, perder a alegria de ler a palavra. Então, quando uma pessoa diz assim, eu estou frio espiritualmente, eu abandonei a leitura das Escrituras, eu deixei a oração, eu parei de ir no culto, agora eu vou no culto no máximo uma vez a cada 15 dias. Esse estado espiritual é natural quando a pessoa dá lugar à vontade da sua carne. Esfria espiritualmente. Por isso que Paulo está dizendo, vivam no Espírito, andem no Espírito, caminhem no Espírito. Por quê? Porque a carne ela é terrível, irmãos. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, que é a verdade, nós precisamos ter essa violência no nosso coração, no sentido de lutar contra a nossa carne, porque quando Deus te chama para orar, e você sabe quando Deus te chama para orar, Deus te chama para orar, a sua carne na hora faz o quê? Estou cansado, preciso descansar, preciso ver um filme, preciso tomar um banho, preciso fazer isso, preciso arrumar comida, preciso lavar louça, preciso fazer aquilo. Começa a se inventar um monte de desculpas e cada vez mais você vai se afastando e vai negligenciando a oração. Você sabe que é bom para você a leitura da palavra. Você sabe que a leitura da palavra e o estudo da palavra de Deus vai trazer edificação para a sua vida. Mas quando o Espírito te chama, leia a minha palavra, estude a minha palavra, a sua carne diz, não faça isso agora não. Vai fazer outra coisa. Lembra aquela atividade que você deixou, que você protelou? Faz aquilo primeiro, depois você vai e lê a palavra, depois você ora. E o que acontece? A carne está vencendo o seu espírito. Irmãos, a carne também é um inimigo cruel. Se nós não tivermos essa violência no nosso coração, no sentido de sermos determinados, arrojados e ousados, e abandonarmos a vontade da carne, e colocarmos o nosso corpo de joelho para orar, e colocarmos o nosso corpo de cara com a palavra de Deus, você não vai orar e você não vai ler a Bíblia. E é por isso que Jesus diz, é dos violentos o reino, é desses que têm determinação. Se você, irmão, não tiver violência no seu coração pelo reino de Deus, você não vem à igreja, você não vem ao culto. Por quê? Tudo tem prioridade. Trabalhei o dia inteiro, estou cansado, meu dia de trabalho hoje foi muito complicado, e domingo é o único dia que eu tenho para descansar, é o único dia que eu tenho para acordar mais tarde, então eu acordo tarde no domingo, eu descanso durante a semana, e desculpas, e desculpas, e desculpas. E o que acontece? Naturalmente, frieza espiritual. Isso quer dizer que os seus inimigos estão te vencendo, o mundo está te sufocando, a sua carne está vencendo o seu espírito, fazendo com que ela prevaleça na sua vontade. Jesus, em Mateus também, no capítulo 16, verso 24, ele diz assim, olha, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Queremos seguir a Cristo? Ele deixou bem claro, vocês querem me seguir? Neguem-se em primeiro a si mesmos. Neguem as suas vontades. Lutem contra a vontade da sua carne, contra os seus pensamentos pecaminosos. Luta contra esse seu coração, que conforme está lá em Jeremias 17, é desesperadamente corrupto e maligno. Luta contra isso. E muitas vezes, como Paulo, nós estamos dizendo, não é? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A vontade que eu quero, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. Irmãos, é uma luta constante, diária, o tempo todo. O mundo é o seu inimigo. Essa cultura nos é hostil. A carne também é seu inimigo. E você pode dizer assim, já chega. Tá bom, né? Não tá bom não, tem mais um, que é o diabo. O diabo também é seu inimigo, e ele é terrível. Ele não dorme, ele não se cansa, e ele 24 horas por dia, 7 dias na semana,
ele quer destruir você. Ele quer acabar com o seu casamento. Ele quer destruir a sua família. Ele quer tirar de você a alegria da sua salvação. O diabo o tempo todo está em derredor, procurando a quem possa tragar. O diabo, irmãos, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele é o acusador. Ele é terrível. Se ele pudesse, ele te esmagava hoje mesmo. Ele não descansa enquanto ele não deixa de te acusar diante do Senhor. Enquanto ele não deixa de te acusar diante de Deus. Ele está ali te acusando. Olha só, o Senhor escolheu aquela pessoa, mas olha como que ele é fraco em oração. Olha como essa pessoa não é fraca na leitura da palavra. Tem certeza, Senhor? É essa pessoa mesmo? Olha como ela mente. Olha como facilmente eu induzo essa pessoa ao pecado e ela peca. Tem certeza que é o seu escolhido mesmo? E ele está o tempo todo acusando. Ele está o tempo todo querendo nos destruir. Irmãos, o diabo é terrível. Também não dá trégua. Também não assina acordos de paz. Não tem como nós chegarmos para o diabo e dizer: olha, Satanás, me dá uma trégua. Me dá 5 minutos para eu respirar. Eu preciso recobrar as minhas forças e as minhas energias. Não tem como fazer isso. E se você deixar, pela indolência, pela preguiça, o diabo, ele destrói você, destrói a sua família. Por isso Paulo também escrevendo aos Efésios, agora no capítulo 6, verso 12, ele diz assim: olha, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e a carne, ou seja, contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muitas vezes, irmãos, e isso infelizmente acontece, nós que abraçamos a teologia reformada, muitas vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus é muito real. Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele é glorioso e Ele é eterno. Mas o diabo também é real. Os demônios também são reais. O mundo, esse sistema caído é real. E a sua carne também é real. E o que muitas vezes acontece conosco é que nós, sou salvo pela graça, pela fé em Cristo somente. Opa, descobri o Evangelho, glória a Deus. Não é? Glória a Deus. Quer dizer então que Deus fez tudo por mim? Fez. Foi Deus quem me elegeu? Foi. Foi Deus quem morreu na cruz no meu lugar? Foi. Foi Deus quem me chamou? Também foi. Então fui justificado por Deus? Também. Então nós naturalmente criamos no nosso espírito uma indolência, uma fraqueza. Não, olha, eu sou eleito e pronto, e acabou. Né? Então quer dizer que até mesmo desfrutar de alguns pecadinhos, até insignificantes, não tem problema, uma vez que fui salvo, sou eleito, sou regenerado. Irmão, se você está pensando dessa forma, você precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor. Porque eleição, justificação, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser violento, tem a ver com lutar contra o pecado, tem a ver com prevalecer sobre os seus inimigos espirituais, o mundo, a carne e o diabo. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que não adianta formarmos estratégias para vencer esses nossos inimigos, nós não conseguimos. Você não consegue vencer o diabo sozinho, nem eu, nem ninguém. Ele é muito mais poderoso do que você. Você também não consegue vencer a sua carne sozinho e muito menos o mundo. Não tem jeito. Então você diz assim: não, eu vou jejuar e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Estratégias humanas, carnais. E você sempre se vê caindo, você sempre se vê fracassando, você sempre se vê dando um passo para frente e 10 para trás. Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê nessa noite. Porque você precisa ir a Cristo. Você precisa ir a Jesus. Você precisa ir à presença de Deus. Você precisa se esconder atrás da cruz do Senhor. Não é na sua força. É verdade. Temos que ser violentos, ousados, esforçados. Temos que lutar para vir no culto, lutar para orar, lutar para ler a palavra.
Isso tudo é verdade, mas primeiro, antes de tudo, vá até Cristo. Porque Ele é a fonte da nossa vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. É debaixo na sombra da cruz, protegido pelos braços de Cristo, é que nós podemos todos os dias enfrentar os nossos inimigos. Sim, você vai orar, você vai ler a palavra, tudo é verdade, mas não é isso que vai te livrar das mãos dos seus inimigos terríveis. O que vai te livrar das mãos, irmãos, dos seus inimigos é o Senhor Jesus. Então vá até Cristo, vá até Ele. E como que nós então vencemos definitivamente todos os dias? Não pensem em vocês que essa batalha também dá tréguas, porque não dá. Não, olha, agora eu vou ter uma semana tranquila, né? Lutei duras batalhas durante um mês, agora eu estou cansado e vou ter uma semana de trégua. Se você fizer isso, o seu estado anterior vai ficar pior. Não tem trégua. Esse mundo, a sua carne e o diabo, todos os dias que você acorda pelas misericórdias bondosas de Deus, os seus inimigos estão de pé para tentar te derrubar. Da mesma forma que o Senhor te deu fôlego de vida, deu a você saúde, deu a você perseverança, os seus inimigos também estão de pé tentando te derrubar. Não tem trégua, não tem como voltar atrás. Então como que você vai vencer? Como vencer esses inimigos tão terríveis e tão poderosos? Como fazer isso? Bem, você constantemente, na verdade você, eu, todos nós, precisamos constantemente, irmãos, retornar à nossa base, ao nosso quartel-general, para recarregar as nossas munições. E como fazemos isso? Fazemos isso através do reabastecimento, que são os nossos meios de graça. Somos reabastecidos em nosso quartel-general, a igreja, em que Cristo é o nosso capitão, o capitão da nossa salvação. E nesse quartel indestrutível, somos o tempo todo alimentados pela palavra de Deus. Você recarrega as suas munições, os seus combustíveis espirituais, através da palavra. A palavra, irmãos, ela é fundamental. O estudo, a meditação da palavra. Certa vez um pastor foi procurado por um membro da sua igreja, e ele estava muito próximo, a poucos minutos de ir até o aeroporto para pegar o seu voo. Ele tinha que ir a uma conferência. Essa pessoa ligou para ele e disse assim: pastor, por favor, venha na minha casa. Eu preciso que o senhor venha aqui agora, senão eu não sei o que vai acontecer. O pastor ficou sem jeito e disse assim: mas irmão, eu estou a poucos minutos do meu voo, e eu preciso entrar nesse voo, porque se eu não pegar esse voo, eu me atraso para a conferência que eu vou pregar. Eu não posso perder esse voo. Mas pastor, eu preciso que o senhor venha na minha casa, urgente. Senão eu não sei o que vai acontecer. É um caso urgente e é grave. E o pastor, todo assim com o coração apertado na mão, ele disse: olha, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você. Eu vou entrar nesse avião. Mas, enquanto eu estiver ausente, esses 4 ou 5 dias de conferência, eu vou pedir uma coisa só a você. Podemos fazer um pacto, um acordo? E ele disse: sim, podemos. Meu irmão, todos os dias, você vai fazer assim, olha, você vai ler 10 minutos a palavra de Deus. 10 minutos. Não é quantos textos, quantos capítulos. 10 minutos. Você vai ler a palavra. Deu 10 minutos de leitura, 10 minutos você vai pensar no que você leu. Você vai meditar no texto que você leu. Então 10 minutos de leitura, 10 minutos de meditação, e 10 minutos você vai orar. 10 minutos lendo, todos os dias. 10 minutos pensando no que você leu. 10 minutos orando. Combinado? E ele disse: então tá bom, pastor. Combinado. Quando o senhor voltar, nós conversamos. Esse pastor foi à conferência e voltou. Depois de 5 dias, a primeira coisa que esse pastor fez foi procurar a secretaria da igreja, preocupado com esse irmão, e ele foi lá se encontrar com a secretária e disse: olha, por favor, me dá o telefone novamente do fulano, porque eu preciso ir fazer uma visita até a casa dele e eu preciso visitá-lo. Então, a secretária da igreja pegou e disse assim: pastor, tem um recado dele para o senhor. E o pastor disse: pois não.
E esse homem disse assim: tudo vai bem com a minha alma, tudo vai bem, porque nesses 4 dias eu obedeci o Senhor. 10 minutos eu li a palavra, 10 minutos eu meditei na palavra, 10 minutos eu orei o que eu li e o que eu meditei. Tudo vai bem com a minha alma, pastor. A sua visita não é mais necessária. Muito obrigado. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos vivifica, ela nos reabastece. Um outro meio de graça é a oração, ligado à palavra. A oração também nos fortalece. É por isso que Paulo, em Efésios 6,18, nessa nossa batalha espiritual, ele diz assim: olha, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma certa vez também, uma jovem que trabalhava na casa de um homem, né? Este homem não era cristão. E este homem um dia chegou para essa jovem e disse assim: olha, na sua Bíblia, nessa Bíblia que vocês gostam de ler, está escrito lá: orem sem cessar, orem o tempo todo. Mas, por exemplo, o seu caso, não tem como, porque você precisa fazer as tarefas que lhe foram designadas. Você precisa estar aqui e você precisa executar as tarefas. O que é orar o tempo todo? No que essa jovem respondeu: meu Senhor, eu oro o tempo todo, porque enquanto eu estou, por exemplo, tirando o pó dos seus móveis, eu estou pedindo ao Espírito Santo que remova a poeira do pecado do meu coração. E quando eu estou varrendo o chão da sua sala, eu estou pedindo que Deus, através do seu Espírito, venha varrer todo o pecado dessa casa e dessa família. Então, o tempo todo, enquanto eu estou trabalhando e estou exercendo a minha função, eu estou pensando no meu Senhor e eu estou orando. E é isso que quer dizer, irmãos: orem o tempo todo, executando as suas tarefas, dirigindo, seja lá o que for na sua casa, pensando no Senhor. E a outra forma de nos reabastecermos espiritualmente, além da palavra, além da oração, além de estarmos sempre presentes no nosso quartel-general, é também os sacramentos, a participação no batismo e na ceia do Senhor, sempre participando dos cultos, ouvindo a palavra de Deus, orando, e nas nossas casas também, orando a palavra, lendo a palavra com a nossa família, nos alimentando espiritualmente, e na igreja também, participando dos sacramentos, participando da ceia do Senhor, que nós cremos que não é apenas um memorial, não é apenas uma ordenança, mas é a presença real, especial de Jesus em nós. E somos assim então restabelecidos, fortalecidos, edificados, transformados. Então, irmãos, gostaria de concluir nessa noite com algumas aplicações. E a primeira é: enquanto nós estamos neste mundo, não nos enganemos, nós enfrentaremos batalhas terríveis, porque os nossos inimigos são terríveis. O sofrimento pode nos assolar, mas devemos ter bom ânimo, pois já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham alegria, tenham vontade, tenham vigor, porque eu venci o mundo. E Jesus disse: se eu venci, vocês comigo vencerão da mesma forma. Uma segunda aplicação que nós podemos tirar dessa verdade é que nós devemos viver uma vida de submissão a Deus e a sua palavra, em oração, lendo, meditando na palavra, estudando a palavra do Senhor, guardando a palavra de Deus no nosso coração. Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muitos crentes estão pecando, vivendo, não conseguem vencer o pecado, porque não guardam a palavra no coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração, leia, medite, ore, vá à igreja, frequente os cultos. Por quê? Porque são através desses meios de graça que Deus nos edifica, Deus nos consola, Deus nos exorta. Se precisar também, Deus nos chama a atenção, não é mesmo? Muitas vezes nós
Nós vemos aqui na igreja, ouvimos uma palavra de exortação, uma palavra dura de arrependimento, mas é através dessa palavra dura muitas vezes que nós somos curados. Deus nos ama tanto e que Ele diz assim, olha, para de fazer isso, para de andar por esse caminho, volte aonde você caiu, se arrependa. Então a palavra é maravilhosa, irmãos. E uma terceira aplicação é que nós devemos estar sempre com os nossos olhos fixos em Cristo, o capitão da nossa salvação, o nosso Senhor, e na eternidade. Por que muitos de nós estamos desanimados? Porque muitas vezes nós queremos o melhor aqui e agora. Nós queremos nos satisfazer aqui e agora. Nós queremos ter muito dinheiro, muita saúde para satisfazer a nossa vontade pessoal, mas, irmãos, a nossa melhor vida, por mais que ela já seja a melhor aqui e agora, tem algo melhor nos esperando, que é a eternidade com o Senhor, onde não vai haver mais pecado, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais dor, onde a morte não mais reinará. Há uma eternidade nos esperando. Então você pergunta, mas vale a pena? Vale a pena se sacrificar tanto? Vale a pena lutar tanto? Vale a pena se esforçar tanto, chorar tanto, abrir mão de tantas coisas? Vale a pena. Porque nós vamos passar a eternidade com o nosso Senhor, que é Cristo, na terra de Emanuel, onde há delícias e prazeres para todo sempre, onde o pecado não existirá mais, onde não seremos assolados por coisa alguma mais. Não haverá mais o sol quente, não haverá mais dívidas, não haverá mais dor, não haverá mais divisão familiar, não haverá mais falta de emprego, não haverá mais necessidade de alimento. Irmãos, nós seremos plenos em Cristo, com tudo o que nós precisamos para a nossa alegria, a nossa felicidade plena. Então é verdade, aqui nós somos alegres, somos o povo mais feliz da terra. É verdade, nós nos deleitamos no Senhor, nós temos a palavra. Irmãos, isso aqui é um milagre extraordinário. Isso aqui essa palavra ter chegado aqui para a gente na nossa língua, que coisa extraordinária. Isso aqui é um milagre extraordinário. Então nós temos a palavra, nós temos a comunhão com Deus, o Deus criador dos céus e da terra, com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Nós temos a comunhão com Ele. Então nós temos sim alegria, mas ela ainda não é plena, não é completa e não é perfeita. Há um mundo melhor, que é a eternidade com o nosso Senhor. Então, não desista, não desanime, não olhe para trás. Se você porventura está desanimado, está triste, está abatido, está pensando em desistir, se você está pensando que não vale a pena ser cristão, se você está sendo perseguido, está pensando em dar um passo atrás, não faça isso em nome de Jesus. Continua, levanta essa cabeça, porque a nossa vida, a vida cristã, irmãos, é uma batalha constante. Até o nosso último suspiro, nós vamos lutar com o Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, e que essa palavra, Senhor, traga edificação aos meus irmãos nessa noite, ó Deus. Peço que o Senhor, ó Pai, traga consolo, conforto e ânimo e alegria a todos nós, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. É o que nós oramos gratos a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus os abençoe.